Convidamos como debatedores o senhor Luiz Fernando Moreira, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC-RS no ano de 2000, MBA em Direito da Economia e da Empresa, FGV-RS, sócio da Flávio Albino Advogados Associados, diretor-tesoureiro da Satergues, Sociedade dos Advogados Trabalhistas de Empresas no Rio Grande do Sul, gestão 2016-2017. A senhora Mariana Barata, advogada trabalhista especializada no direito individual do trabalho, formada em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC-RS, sócia e coordenadora do Núcleo de Controle Processual da Flávio Albino Advogados Associados e autora da tese publicada no jornal do 2º Congresso Brasileiro de Direito Individual do Trabalho. Com a palavra, o palestrante, o senhor Flávio Albino Filho. Bom dia a todos. Temperatura tudo certo? Alguns já congelaram ou ainda não? Bom, a ideia aqui não é bem uma palestra e debates com os mediadores. Nós já falamos bastante, em âmbito da FEComércio, sobre as razões que levaram à adoção da nova lei trabalhista. Já conversamos bastante também sobre as implicações gerais, e o nosso desafio hoje é entender o reflexo direto da nova lei, que tem a sua vigência e a sua eficácia a partir do dia 11 de novembro, nos contratos de trabalho. A ideia que nós temos hoje, então, muito mais do que uma palestra seguida de debates, é quase de um jogral, né? Então, vou pedir que a Mariana e o Luiz Fernando me ajudem aqui, tentando responder às principais indagações que os empresários têm com relação à lei que se avizinha. Então, nós separamos, e já foi anunciado pela nossa mestra de cerimônias, né, que vamos ter 3 momentos durante o dia. O primeiro, falando sobre direito material do trabalho, que é esse. O segundo, sobre direito processual do trabalho, sobre a justiça do trabalho, as ações trabalhistas. E, ainda na parte da manhã, um bloco sobre direito sindical, sobre organização sindical, sobre os próprios sindicatos e as alterações decorrentes da lei. E, ao final de tudo isso, nós vamos ter um talk show. Eu tenho falado muito dos russos, dos iugoslavos, dos soviéticos, ou seja, com aqueles que não combinaram e que têm reagido à alteração da legislação. Então, nós vamos ver na prática o que pensa a Justiça do Trabalho, o que pensa o Ministério Público, a Advocacia Laboral e a Advocacia Empresarial sobre a aplicação dessas normas. Vamos, então, começar a trabalhar. Eu peço que vocês me ajudem, né? E o nosso primeiro módulo, como eu falei, é direito material, e nós separamos em alguns momentos, falar sobre o contrato, os reflexos no contrato, os reflexos na quitação do contrato e na rescisão contratual, e depois uma parte específica sobre a terceirização e o trabalho autônomo. E dentro dessa questão do contrato, de quais são essas principais alterações que impactam a relação empregado e empregador, a gente vai dividir em tópicos, para ser bastante detalhado em cada um dos temas que nós vamos abordar. Então, nós vamos falar sobre jornada do trabalho, que vai ser o primeiro tópico, falando de banco de horas, horas extras habituais, possibilidade de prorrogação, regime 12/36, concessão de intervalo, tempo parcial, contrato intermitente, teletrabalho, intervalo de 15 minutos da mulher, horas inetíneras, horas de deslocamento, permanência na empresa, tempo dispendido até a ocupação do posto de trabalho. Depois, num segundo momento, falar sobre remuneração, sobre prêmios, abonos, diárias, equiparação salarial, planos de cargos e salários. E depois os aspectos gerais, abordando parcelamento de férias, utilização de logomarca no uniforme, higienização dos uniformes, trabalho da gestante e da lactante, utilização da arbitragem e contratação diversas previstas em lei. Então, vamos começar pelo bloco jornada de trabalho. Como é que é o nosso cenário legal atual quanto à jornada de trabalho?
jornada normal de 8 horas, 44 semanais e se permite a compensação horária. Depois de várias oscilações da jurisprudência na leitura de como pode ser ajustado o regime de compensação horária, se consolidou um entendimento de que empregado e empregador diretamente podem estabelecer um regime de compensação horária na semana, aumentando a jornada normal contratada em até 2 horas, visando a compensação na semana dessas horas extraordinárias. Então, isso, diretamente, empregado e empregador podem ajustar. Ultrapassando a semana, o entendimento jurisprudencial é de que eu necessito de uma negociação coletiva. Preciso da intervenção do sindicato laboral, através de um acordo coletivo de trabalho ou de uma convenção coletiva de trabalho categorial para autorizar a compensação horária além da semana. É comum no comércio de bens e de serviços que se incluam nas convenções coletivas cláusulas de banco de horas de 60, 90, 120 dias. Então, essa é a regra hoje vigente na nossa legislação. O que muda com o novo cenário? É expressa a nova lei, a Lei 13.467, quando altera os dispositivos da consolidação das leis do trabalho, ela é expressa permitindo a contratação de banco de horas pelo período de até 6 meses diretamente entre empregado e empregador. Então, aquele limite que era semanal, a partir de 11 de novembro, passa a ser semestral. Então, em até 6 meses, eu posso estabelecer a compensação das horas extraordinárias. Em negociação coletiva, esse prazo pode ser elastecido, podendo chegar até 1 ano o regime de compensação horária. E se pergunta, né, se essa alteração de regime vale só para novos contratos ou vale também para os contratos antigos. Há uma confusão aí que foi gerada muito até por uma entrevista lá no passado do ministro do Trabalho, dizendo que a nova lei só valeria para contratos novos. Não é isso que está previsto, obviamente não é a leitura correta. A lei, com algumas normas, obviamente, de direito temporal que tem que ser observadas, ela vai se aplicar a todos os contratos vigentes. Mas é claro que se eu tiver no meu contrato individual uma regra que já estabelece um regime de compensação horária limitado, eu vou ter que alterar esse contrato individual do trabalho para estabelecer o novo regime de compensação horária. E mesmo que a lei admita até o contrato tácito, ou seja, não precisa ser formal para o regime de compensação horária, o que nós sugerimos é que se estabeleça, sim, um aditivo nos contratos de trabalho, estabelecendo o período de fechamento do banco de horas. Isso é muito importante, que se tenha uma definição de quando começa e quando termina o banco de horas. Se eu estabelecer um banco de horas de 60 dias, que ele inicie no dia 1º de determinado mês e vai acabar no último dia do 2º mês. E até ali eu tenho que fazer todos os ajustes. Se eu fizer de 6 meses, da mesma forma. Aquele sistema que muitos usam, de que eu faço uma hora extra no dia tal e eu tenho até 6 meses ou 1 mês para compensar essa hora extraordinária, ele não funciona. No momento que eu tiver que apresentar e comprovar que essa hora foi compensada, eu não consigo e aí vou ter frustração numa reclamação trabalhista. Então, banco de horas tem que ter início e fim bem definidos. E se forem definidos no contrato, melhor ainda. A questão das convenções coletivas com restrições, porque hoje não é uma restrição. Eu estabelecer uma convenção coletiva com um banco de horas de 120 dias, de 60 dias, é um avanço, já que há uma restrição
no entendimento jurisprudencial de que a compensação é só na semana. Mas lá no dia 11 de novembro eu tenho uma convenção coletiva categorial que vale até o final de abril e nela está estabelecido que o banco de horas é de 60 dias. Isso terá que ser respeitado. Até o final da vigência da convenção coletiva, se existe essa norma estabelecida, eu não posso estabelecer regime de compensação horária maior do que está previsto na convenção, porque a convenção pode restringir esse período de 6 meses que está previsto na lei. Lembre que um dos pontos principais da nova lei é que o negociado prevalece sobre o legislado. Então, daqui para frente, poderão, sim, as convenções coletivas estabelecerem regras que estabeleçam um banco de horas, inclusive, inferior ao de 6 meses que está previsto em lei para os contratos individuais de trabalho. Eu vou pedir que a Mariana me ajude um pouco, né? Falando sobre como hoje a Justiça do Trabalho trata a questão da prestação de horas extras habituais, além das previstas no regime de compensação. Que tipo de impacto tem? Ou seja, se eu tenho um regime de compensação horária, eu extrapolo o regime, eu faço horas além daquelas que estão previstas para compensação. Como é que a lei trata isso e o que muda com a nova lei? Bom, hoje, a prestação de horas extras habituais, elas invalidam o regime de compensação. E essas horas são pagas como horas extras. Com a nova lei, a prestação de horas extras habituais não se torna inválido o regime de compensação e o banco de horas. E mesmo se a gente considerar como inválido o regime de compensação e o banco de horas, essas horas serão devidas somente ao adicional, não mais a hora acrescida do adicional. Essa é uma daquelas reações que o... Deixa eu passar para o Luiz Fernando. É uma das reações que a lei apresenta ao ativismo judicial. Isso que a doutora Mariana colocou, de descaracterização de todo o regime por ter horas extras prestadas além das horas destinadas à compensação, não está previsto em lei, mas foi uma criação do judiciário. Agora vem a lei e coloca nos trilhos a questão. Uma eventual hora extra, além da prevista no regime de compensação, vai gerar a indenização dela, mas não a nulidade de todo o regime. E falando também sobre o mundo real, doutor Luiz Fernando, me ajude, hoje o banco de horas pode ser estabelecido em atividade insalubre sem a autorização do Ministério do Trabalho, e com a nova lei existe essa autorização, preciso autorização para prorrogar os serviços extraordinários, a questão da contratação coletiva pode mudar essa realidade. Como é que andamos nisso? Vamos lá. Hoje a realidade implica que a adoção no regime de banco de horas ela só se dá mediante previsão em norma coletiva, né? A legislação traz, então, a possibilidade de se estabelecer o banco de horas em contrato individual, mas a legislação não altera em nenhum momento a regra sobre a prorrogação da jornada em atividade insalubre. Nesse aspecto, é importante que os empresários, os empregadores tenham bastante atenção na hora de firmar regime de compensação ou banco de horas mediante acordo individual para os empregados que exercem atividade insalubre, porque a exigência da autorização do Ministério do Trabalho persiste. Ela não sofreu alteração com a reforma trabalhista. Então, para fins de acordos individuais de compensação ou banco de horas, é necessária a autorização do Ministério do Trabalho. Como não houve alteração no artigo 60, que disciplina essa autorização, também não houve alteração no que diz respeito à prorrogação pura e simples da jornada exercida em atividade insalubre. Por exemplo, se hoje um empregado que exerce atividade insalubre, ele quer realizar horas extras, quer sejam compensadas, quer sejam pagas, ele, de acordo com o artigo 60 da CLT, caput,
ele precisa de autorização do Ministério do Trabalho. Essa regra não restou alterada. Mas com a intervenção sindical, isso pode ser dispensado ou não? Sim, é uma das belas alterações advindas com a reforma trabalhista. O banco de horas ele só era possível mediante negociação coletiva e, mesmo assim, para as atividades insalubres, era necessária a autorização do Ministério do Trabalho para esse tipo de adoção de jornada de trabalho em atividade insalubre. Agora, com a nova legislação, não é necessário a autorização do Ministério do Trabalho para a adoção de regime de compensação ou banco de horas em atividade insalubre, desde que previsto em norma coletiva. Ou seja, a autorização continua sendo exigível, mas ela deixa de ser exigível mediante previsão exclusiva em norma coletiva, ou seja, acordo coletivo ou convenção coletiva. Tá certo. Vamos falar então um pouco sobre o intervalo intrajornada. Hoje a lei desconsidera os 5 minutos anteriores ou posteriores da jornada legal, para efeitos do registro horário e, consequentemente, também do intervalo. E vocês sabem que antes, no atual ordenamento jurídico, isso é uma das questões aí que me parece mais saltam aos olhos de uma falta de lógica de decisões da Justiça do Trabalho. O intervalo é de 1 hora. O empregado retorna ao trabalho 15 minutos antes, ou sai para o seu intervalo de almoço e refeição 15 minutos depois do horário normal. Ou seja, ele não completa o intervalo de 1 hora. Qual é o entendimento hoje da jurisprudência dos tribunais trabalhistas? De novo, entendimento criado, ativismo judicial, porque não há previsão nesse sentido. Depois se criou uma previsão. Mas qual é a regra? É de que eu tenho que pagar a hora inteira e não só os 15 minutos. Isso é a situação atual. E como foi colocado pelo presidente na abertura, essa lei também é uma reação a esse ativismo judicial. E agora vem uma disposição expressa, e é isso que muda, né? A alteração é de que, caso ocorra a situação que eu há pouco descrevi, de que o empregado ou saia 15 minutos depois, ou chegue 15 minutos antes, eu estou falando em 15 minutos, mas pode ser 20, pode ser 10, ele terá indenizado este período, mas não toda a hora de intervalo. O reflexo no contrato individual de trabalho não é direto, porque esse tipo de dissabor a empresa só tinha lá adiante. O que eu acho é que não pode ter um relaxamento na fiscalização das empresas com relação ao cumprimento do intervalo. Que essa é das grandes gincanas que qualquer departamento pessoal tem, e aí aquela relação difícil com o pessoal da produção, o pessoal do comercial, né, que precisa vender, que precisa ter um empregado, que tem que ter o custo para fazer com que o empregado saia da empresa ou que ele volte só no horário definido. E hoje, então, se procura observar muito bem a questão do gozo completo do intervalo intrajornada. O fato de eu não ter que indenizar o intervalo como um todo não pode implicar em relaxamento dessa fiscalização. Ou seja, tem que continuar buscando que se cumpra o horário de intervalo. E eu vou, depois, na parte da tarde, quando a gente perguntar sobre esse assunto para o Ministério Público, para a Justiça do Trabalho, talvez eles façam uma leitura diferente do que está expresso em lei. Mas o que está expresso em lei, hoje, a partir do dia 11 de novembro, é que eu não preciso indenizar o intervalo de forma integral, apenas os minutos correspondentes ao não gozo do intervalo. Falar um pouco sobre regime 12 por 36. Quem pode me ajudar? Tu me ajuda, Luiz Fernando? Então, fala sobre 12 por 36. Tá. Regime 12 por 36 ele é um regime que nunca teve tratamento legal. Foi um regime de compensação criado via negociação coletiva e que funciona da seguinte maneira: o empregado trabalha 12 horas contínuas
e folga 36 horas contínuas. É um regime de compensação muito utilizado na área da saúde, na área de segurança, provavelmente os condomínios, tanto de escritório ou os residenciais, trabalham muito com esse regime de 12/36. É uma exceção, e talvez a única exceção, à regra que limita a jornada a 10 horas diárias. Então, nós temos a possibilidade de 8 horas diárias, acrescido de 2 horas extras diárias, limitado a 10. Esse é o limite legal, exceto para o regime de 12 horas de trabalho contínuas por 36 de descanso, que agora, com a reforma trabalhista, a lei permite que seja extrapolado, então, o limite legal diário de 10 horas. Tá? A regra do regime de 12/36, atualmente, ela, como não está prevista em lei, ela foi sendo acomodada e interpretada pelos tribunais. Hoje, o TST exige, para a adoção do regime 12/36, sua previsão em norma coletiva. E também estabelece que, mesmo em regime de 12/36, o empregado que venha a trabalhar em feriados deve receber esse feriado em dobro. Tá? O adicional noturno e a jornada reduzida noturna para o empregado que trabalha em regime de 12/36 atualmente também devem ser observados, com um destaque para o adicional noturno para a prorrogação da hora noturna. A lei estabelece como horário noturno das 10 da noite às 5 da manhã. Então, todo o empregado que trabalha entre as 10 e as 5 da manhã, ele tem direito ao adicional noturno, observada a jornada reduzida, que se trata de uma ficção, conforme a doutrina. Esse adicional noturno, muitas vezes, o empregado muitas vezes trabalha além desse horário das 5 horas da manhã. Ele começa, por exemplo, às 7 da noite e vai até às 7 da manhã do dia seguinte. E o Tribunal Superior do Trabalho também possui entendimento pacífico, consolidado em súmula, no sentido de que a prorrogação em horário noturno enseja o pagamento do adicional noturno. Por exemplo, a 6ª e a 7ª hora, que não estão abrangidas no conceito legal de horário noturno, devem ser pagas como se noturnas fossem. Ou seja, gera o dever do empregador de pagar o adicional noturno para a hora trabalhada, entre as 5 e as 7 horas da manhã. Essa é a regra atual. Essa é a regra atual. Qual é o impacto que gera a legislação que entra em vigor no dia 11 de novembro em relação ao regime 12/36? Passa, então, a ter tratamento legal e o regime de 12/36 pode ser estabelecido por acordo individual. E como eu falei anteriormente, a questão da atividade insalubre, a introdução que a legislação traz na CLT é justamente no artigo 60, insere seu parágrafo único. Ou seja, a autorização para atividade insalubre continua existente, mas para o regime de 12/36, inclusive em acordo individual, não é necessária a autorização do Ministério do Trabalho para a adoção desse regime em atividade insalubre. O que nós temos que observar também com a mudança é que todo esse retrospecto que eu trouxe dos feriados e do adicional noturno tem um tratamento diferenciado. Ou seja, a legislação vem expressamente e refere que os feriados, porventura trabalhados em regime de 12/36, estão inseridos na remuneração mensal do empregado. O mesmo acontecendo com a prorrogação do horário noturno. Então, esses dois ônus advindos com o regime de 12/36, atualmente, eles deixam de existir com a entrada em vigor da nova lei. Uma coisa que nós temos bem presente também é de que há um anúncio de uma tal medida provisória,
que poderá alterar alguns dispositivos da reforma trabalhista. Essa contratação individual do regime de 12 por 36 é uma das que está na alça de mira para cair, ou seja, retomando uma situação anterior, que não estava prevista em lei, que passa a estar prevista em lei, da possibilidade do ajuste das 12 por 36. Agora, doutor Luiz Fernando, vamos imaginar que eu tenho lá um supermercado, certo? E eu tenho pico de serviço na sexta, no sábado e no domingo, né, os dias de maior funcionamento, maior público e maior volume de venda no supermercado, sexta, sábado e domingo. Eu posso, por exemplo, contratar, vamos imaginar que o meu problema maior seja no sábado, e eu contrate um empregado para trabalhar 12 horas no sábado, e ele só vai voltar a trabalhar depois 12 horas de novo no sábado. Não é 12 por 36, é 12, não sei, por 90 e tantas, não sei quantas horas. Eu posso fazer essa contratação individual, usar esse empregado por 12 horas em um dia da semana dentro dessa previsão? Não, essa dúvida tem surgido bastante, mas a lei ela expressa ao fazer menção ao regime 12 por 36. É um regime específico, é um regime que já está consagrado na jurisprudência e que no 12 por 36 nós teremos semanas com 40 horas de trabalho e semanas com 48 horas de trabalho, que ao fim do mês completam a jornada integral de 220 horas mensais. Num regime de 12 por 84, essa conta nunca vai fechar. A autorização para o trabalho após a 10ª hora também vai ser contestada, vai se tentar cobrar as horas excedentes à 8ª todas como extraordinárias. Então, não há autorização legal, não há segurança nenhuma em adotar esse tipo de jornada. Vou falar um pouco sobre trabalho em tempo parcial. Não é uma novidade o part-time na legislação trabalhista brasileira, vocês já conhecem esse instituto, só que ele é muito pouco utilizado. Tinha alguma vantagem lá no pagamento de férias proporcionais, mas ele era engessado em função de proibir serviço extraordinário. E não é que eu seja, todos os dias eu precise de horas extras, mas num contrato de trabalho é comum a necessidade de serviços extraordinários que ficam vedados pelo part-time. Então, isso é um engessamento que muda agora, né, porque ele foi alterado pela nova legislação. Qual é a alteração que nós temos agora? Tem 2 tipos de regime de trabalho em tempo parcial. Um deles continua sendo fixo, de 30 horas, sem poder fazer horas extras, e o que me parece que vai haver uma grande migração dos comerciantes, principalmente do varejo, pela contratação de trabalhadores em tempo parcial, limitados a 24 horas, mas limitado a 26 horas, mas com a possibilidade de 6 horas extras. Então, vou dar um exemplo para vocês. A gente estava falando em picos de serviços em supermercados, eu vou voltar a falar em supermercados, mas poderia ser em lojas. Eu poderia contratar um empregado por 24 horas, já se visto que eu estou falando das 24 e não das 26, mas por jornada de 8 horas em 3 dias da semana. E poderei, nesses 3 dias, extrapolar em 2 horas cada dia, chegando às 6 horas extras. Então, é uma possibilidade muito grande que se abre para o comerciante. Ele contrata um empregado para trabalhar 8 horas. Caso tenha serviço extraordinário, ele pode trabalhar mais 2 horas em 3 dias da semana. Então, é um mecanismo que altera, dá maior flexibilidade e me parece importante para a adequação de horas de trabalho com horas contratadas, que o grande problema que nós temos no comércio, seja no comércio de bens, é esse, dos picos de venda e das horas pagas e ociosas. Não? Então, se diminui as horas ociosas com a utilização de um tipo de contrato como part-time, agora mais flexível e permitindo as horas extras. Flávio, estando autorizado o trabalho extraordinário, existe a possibilidade de compensação?
a boa pergunta, né? Exatamente, como eu falei para vocês, eu posso fazer horas extras, mas mesmo no trabalho em tempo parcial, existe sim a possibilidade de compensação. Desde que eu respeite aquele limite de 6 horas extras, eu posso, em outra semana, compensar essas horas extras. Inclusive, se eu estiver trabalhando lá numa sexta, sábado e domingo, eu posso compensar horas extras de um sábado e do domingo na sexta-feira. Então, sim, como eu disse, ele é bem mais flexível, né? É bem mais flexível e essa possibilidade. Uma coisa que é importante, doutora Mariana, é que a gente não pode esquecer, é a questão do repouso semanal remunerado, certo? A questão do repouso semanal remunerado, ele tem um problema no que diz respeito ao comércio, quando envolve o domingo, em função dos 2 domingos trabalhados e um domingo que não trabalha. Então, gera um problema aí de custos quando eu tenho que garantir o repouso dele em um domingo e eu vou ter que utilizar ele em um dia que talvez de trabalho que seja ocioso, né? E uma outra pergunta que se faz, mas eu contrato por tempo parcial só para o domingo e lá na convenção coletiva está estabelecido um prêmio. Eu tenho que pagar o prêmio. Esse empregado tem direito ao prêmio estabelecido na convenção coletiva. Então, quando a gente faz lá o cálculo de custo dessa contratação, se estiver estabelecido prêmio por domingo ou prêmio por feriado, também tem que entrar na conta. Quer falar alguma coisa? Então, não. Tranquilo. Eu acho que eu já falei que a escala... Não, acho que é importante a questão das férias, Flávio, que teve alteração. O que aconteceu com relação às férias? Elas eram proporcionais. Agora, o empregado, mesmo contratado em tempo parcial, ele tem férias integrais, como os outros empregados vão ter 30 dias de férias. Então, esse é um ponto importante. Acho que é uma modificação que, a partir do dia 11 de novembro, está à disposição dos senhores, com maior flexibilidade, e tem que ser vista com ponto favorável aqui para o comércio de bens e de serviços, a contratação de trabalhadores em tempo parcial. E aqui, para mim, está a grande joia da coroa. Eu tenho uma leitura de que o contrato intermitente, tanto para o comércio de bens como para o comércio de serviços, é uma excelente ferramenta colocada à disposição do empregador e que pode também favorecer na formalização de empregos. Vamos entender o que é o tal de contrato intermitente. E não pensem que é uma invenção brasileira. Ele existe muito parecido com a estrutura que foi estabelecida na lei em Portugal, ele existe na Holanda, ele existe na Inglaterra. O contrato ele tem que ser celebrado por escrito, está expresso isso na lei, então ele tem que ser contratado por escrito, tem que ser registrado na carteira de trabalho, então tem essa parte formal e burocrática do registro na carteira de trabalho. Eu tenho que estabelecer um valor hora com o empregado que eu estou contratando, e esse valor hora não pode ser inferior ao piso da categoria, ou salário de outro empregado da mesma função, ou o salário mínimo, caso eu não tenha nenhum desses outros 2 parâmetros. Eu posso contratar quantos empregados eu quiser pela modalidade de contrato intermitente. Vamos lá, imagina eu contratei 100 trabalhadores pelo contrato intermitente. Está contratado, está estabelecida a regra básica, que é o valor hora. O empregado também pode se contratar de forma intermitente com vários empregadores. Com vários empregadores. Então, pensar em concorrentes aí, né? Sempre no supermercado é mais fácil a gente falar. Vamos imaginar o Carrefour, o Walmart e o Zafari, certo? Pode um mesmo empregado ter contrato intermitente com o Carrefour, com o Walmart e com o Zafari. Quando tiver a necessidade de trabalho, eu convoco esse trabalhador. Então, eu vou precisar do trabalho na sexta e sábado,
da próxima semana, eu vou lá e convoco quantos desses contratados intermitentes eu quiser. Tenho que mandar por qualquer meio essa convocação, inclusive o WhatsApp, internet, vai ser possível. Eu vou lá e dizer, olha, eu preciso de ti na sexta-feira de tal hora, tal hora. Se o empregado silenciar, ele não aceitou a convocação. E ele pode fazer isso. Se ele quiser, ele tem um dia para responder. Então ele vai lá e diz, topo. Topou, ele vem trabalhar naquele dia em que ele foi convocado, vai receber, ao final do período, o salário que foi contratado, as férias proporcionais relativas a esse dia trabalhado, o 13º salário proporcional a esses dias trabalhados, eu vou fazer o recolhimento do fundo de garantia, eu vou fazer o recolhimento previdenciário, e se o salário dele não for pago, for variável, eu vou pagar ainda o repouso semanal remunerado. Acabou isso, ele vai para casa e fim de papo. Se eu quiser, eu não chamo mais ele. Se eu chamar outra vez, eu vou ter todo esse ritual de convocação e de pagamento, mas vai estar sempre resolvendo. Ele é um contrato que pode ser por prazo determinado ou por prazo indeterminado ou determinado. Se eu quiser rescindir esse contrato, eu vou chamar o empregado e só vou fazer uma formalização, porque todas as verbas já foram pagas nesse período, né? Tem uma discussão aí se eu teria que pagar multa do fundo de garantia, eu acredito que não, mas é matéria a ser discutida e a ser regulamentada. Então, essa é a regra geral do trabalho intermitente. É claro que tem várias indagações aqui sobre isso. Eu não sei se a Mariana já... É o seguinte, Flávio, eu posso contratar esse empregado para trabalhar um dia? Ou alguns dias, meses? Como é que funciona essa contratação? Esse é um ponto que não está claro na lei, né? Mas aí nós temos que fazer algumas leituras. Eu participei de um debate esses dias com um dos mentores desse contrato intermitente, da regra que está estabelecida, e tentei provocar, né? Porque uma das coisas que diz na lei é que eu faço o pagamento ao final do período de convocação. E tem uma multa também, que eu não falei ainda, que se o empregado concordar e não aparecer, ele tem que pagar uma multa de 50% do que ele receberia. E a empresa, da mesma forma, tem que pagar a multa. Se ela convoca o empregado, ele aceita, depois a empresa não deixa ele trabalhar, mesmo ele não trabalhando, eu tenho que pagar uma multa que é a metade do que ele receberia. E tem essa regra de pagar o final do período. Vamos imaginar que eu faça uma convocação para todo ano. Eu acho burra essa convocação, porque eu vou ficar engessado, eu não vou saber dos meus picos de venda, se isso vai mudar, como é que vai ser o mercado. Mas vamos imaginar, extrapolando, que eu faço uma convocação para 12 meses. Olha, é óbvio que o pagamento, esse acerto de conta, não pode ser ao final de 12 meses. Porque se for ao final de 12 meses, ele vai trabalhar de forma intermitente todo esse período sem receber. Né? Então, se essa convocação, para mim, tem um limite, que é um limite do razoável e da estrutura que nós temos na nossa legislação, que é o mês. Então, eu entendo que possa ser convocado para um trabalho intermitente durante um período de 30 dias. E ele não precisa ser fixo, isso ele pode ser numa semana para um dia, na outra semana para 3 dias, na outra semana para um dia, na outra semana para 2 dias. Me parece que isso pode acontecer, essa convocação, mas limitada no mês. Se ele concordar e não comparecer, ele vai ter essa multa também limitada ao mês, e a empresa vai ter que indenizar limitada ao mês. E ao final desse período, então, se faz aquele acerto de contas. Mas pode ser convocado para trabalhar horas, para trabalhar dias intercalados, como eu falei, e pode ser convocado para trabalhar um mês inteiro. Hoje, o comércio utiliza muito trabalhadores temporários de final de ano, através de empresa de trabalho temporário, ou contratam por experiência
por um período de 30 dias, que pode ser prorrogado por outros 30 ou por 60 dias. Agora se abre também a possibilidade do contrato intermitente para esse tipo de situação, e inclusive para substituir empregado de férias. Eu vou avançar em algumas outras... Eu vou te interromper. Vai lá. Tu está falando em convocação. A lei prevê quantos dias eu tenho que convocar esse empregado para trabalhar? Eu tinha falado 3 dias antes do início do período. E ele tem 1 dia para responder. Então, 3 dias antes e 1 dia ele tem para responder. Certo? A lei, como eu falei, fala em pagamento imediato. Esse juiz que participou do debate, que escreveu a lei, diz que a leitura que se faz é que o prazo para pagamento é de 10 dias. Porque tem uma unificação lá das verbas rescisórias, agora que é todas em 10 dias, que seria em 10 dias. A lei fala em imediato. Então, eu entendo que no último dia do trabalho do período que ele foi convocado, ele tem que receber os valores. Não tem esse prazo de 10 dias. Agora, tem que ser no dia, a regra é no dia seguinte e tal, vai ser depositado, mas é imediato o pagamento. Outras questões que vocês devem estar se perguntando é o seguinte: e as férias? Como é que esse cara tem férias aí? A lei criou uma regra que diz que a cada 12 meses de contrato, eu fico proibido de chamar ele durante 30 dias, que seriam as férias. Elas já estão pagas, porque a cada período que ele trabalha, ele recebe as férias proporcionais, mas eu não posso chamar ele por 30 dias. Que acaba não funcionando direito, como ele pode ter vários trabalhos intermitentes, né? Ele pode ser convocado e aceitar no período dos 30 dias que eu não estou chamando. A grande vantagem do contrato intermitente é essa: o empregado pode escolher ou não trabalhar. Se eu quiser sair com a minha família, se eu quiser gozar férias, se eu quiser trabalhar para um concorrente que me fez uma proposta melhor, eu posso fazer. Eu não estou obrigado, não estou vinculado a essa relação. Doutor Flávio, um aspecto que é importante, que os empresários têm se preocupado bastante, é a questão dos benefícios que são concedidos aos empregados, digamos, normais. Por exemplo, plano de saúde, vale alimentação, vale refeição. Vamos supor que o empregado seja convocado para um trabalho intermitente em um dia no mês. Eu terei que pagar vale alimentação, vale transporte e plano de saúde? Eu não tenho dúvida com relação a vale transporte e vale alimentação, se o empregador dá para todos os seus empregados, que sim, ele está obrigado a conceder a esse trabalhador intermitente também o vale transporte. Tem o problema do momento de fazer isso, porque todos sabem, num trabalhador normal eu não consigo dar o vale nos primeiros dias, acabo tendo que fazer um ajuste até com pagamento em dinheiro excepcionalmente. Esse tipo de ajuste vai ter que ser feito, mas ele tem direito sim. Com relação ao plano de saúde, se tiver que dar plano de saúde, vamos imaginar uma empresa que tem um plano de saúde, vai inviabilizar. Vai inviabilizar completamente. Porque imaginem vocês, eu tenho lá 150 contratados de forma intermitente, eu vou botar esses 150 dentro do plano de saúde. Ele vai trabalhar alguns dias para mim e vai ter direito a usufruir de todo o plano de saúde, com uma contrapartida proporcional ao seu salário, que não vai cobrir, obviamente, as despesas da empresa. Como é que se resolve isso? Nas empresas que eu tenho conversado e assessorado, que vão fazer planos pilotos de contrato intermitente, elas não estão incluindo no plano de saúde, até porque são planos pilotos. Mas que é um risco muito grande, ele existe, e isso tem que ser muito bem examinado. Vamos, então, não incluir esse pessoal no plano de saúde. Mas aí não tem o tratamento isonômico. Vai ter discussão. O que pode acontecer é que daqui a pouco as empresas acabam com plano de saúde para todo mundo que vier a ser contratado e deixe de se incomodar, porque plano de saúde, que é para ser um benefício, cada vez mais, pela reação da Justiça do Trabalho, tem sido um peso à sua administração. Então, é aquela proteção excessiva que acaba levando a empresa que não está obrigada a conceder, a acabar com isso. Mas é um ponto, sim, de indagação, de risco e de cuidado, essa questão do
plano de saúde. Doutor Flávio, só mais uma perguntinha em relação aos intermitentes. Por exemplo, o empregado é convocado com habitualidade, por exemplo, 2 dias por mês, 3 dias por mês. Chega na época de fim de ano, o comércio quer convocá-lo por 15 dias, 10 dias, 20 dias, uma quantidade de dias muito diferente da quantidade que ele vinha praticando ao longo do ano. É possível que se faça isso, até pensando numa substituição em relação aos trabalhadores temporários? É possível, sim. Eu posso, em um mês, não chamar, em 6 meses não chamar, e depois chamar por um mês inteiro, por 15 dias. É completamente aberto e flexível, vai depender do interesse da empresa e do interesse do empregado, tanto o convite como a aceitação. Em alguns fóruns, o pessoal tem me perguntado o seguinte: vem cá, eu posso utilizar ex-empregados como trabalhadores intermitentes? Que é sempre aquela ideia, pô, eu vou trazer alguém que não está treinado, que não conhece a minha empresa, que vai trabalhar 1, 2 dias, eu não posso buscar alguém que tem esse histórico da minha empresa, que deixou a empresa por alguma situação econômica que eu não podia manter o vendedor, e se eu posso chamar, existe algum prazo para isso? Não existe um prazo, aquele prazo de 18 meses que nós vamos falar durante a apresentação diz respeito à pejotização, não é endereçado para esse tipo de trabalho, mas se eu adotar esse tipo de prática, eu vou estar dando discurso a quem diz que a contratação intermitente é uma precarização da relação de trabalho. Foi demitido o empregado, que ganhava por 30 dias, e agora eu contrato o mesmo empregado para trabalhar meia dúzia de dias. Então, eu digo, corram dessa possibilidade. Outra questão que é novidade é o teletrabalho. Eu vou pedir que o doutor Luiz Fernando fale para a gente sobre o teletrabalho. Bom, teletrabalho é uma introdução também advinda com a reforma trabalhista, que veio atender aos anseios de uma sociedade moderna, digamos assim, onde o contato físico, em muitas situações, ele já não é mais tão importante. Nós temos hoje situações de custo alto para manter uma estrutura que comporte todos os empregados na sede, na sede da empresa. E o teletrabalho agora com a lei é uma alternativa a esse tipo de problema. Como funciona, em que consiste o regime de teletrabalho? Teletrabalho é trabalho domiciliar, trabalho à distância, aquele que é realizado fora das dependências da empresa, com todo o aparato tecnológico que permita que a atividade seja feita nos mesmos moldes em que seria feito nas dependências da empresa. Detalhe importante, né? Muito se discute sobre a questão do teletrabalho e da atividade externa. Por quê? O teletrabalho foi introduzido no artigo 62 da CLT, que afasta os empregados, então, que estejam trabalhando sob esse regime, afasta o direito ao recebimento de horas extras. E como nós sabemos, né, os empregados que exercem atividades externas também estão inseridos nesse artigo. Qual é a diferença, então, entre o empregado que exerce atividade em regime de teletrabalho, fora das dependências da empresa, e o trabalhador externo que também exerce as atividades fora das dependências da empresa? Teletrabalho é aquele empregado que pode exercer as suas atividades nas dependências da empresa, ou seja, é compatível, a essência do trabalho permite com que ela seja realizada nas dependências da empresa. O trabalho externo, o trabalhador externo, não existe essa possibilidade. É da essência do trabalhador externo a atividade fora das dependências da empresa e sem a possibilidade de controle de horário. Então, muitos têm pensado em deslocar o tratamento de atividade externa, porque nós sabemos que ela tem sido muito pouco recebida e recepcionada pelos tribunais, para passar a tratar esses empregados como teletrabalho. Mas não, as características são distintas e não é o mesmo tratamento jurídico que deve ser observado.
O teletrabalho ele tem que estar previsto expressamente em contrato de trabalho. E ele só pode ser adotado mediante concordância do empregado, ou seja, no contrato de trabalho, além de estarem definidas todas as atividades a serem exercidas por esse trabalhador, há de se ter a sua concordância. Não está incluído no poder diretivo do empregador a estipulação unilateral de teletrabalho. Não, é necessária a concordância do trabalhador. Em contrapartida, para fazer a transição de teletrabalho para trabalho presencial, não é necessária a concordância do empregado. Ou seja, para que ele vá trabalhar na sua residência, ele tem que anuir. Para voltar e exercer o seu trabalho nas dependências da empresa, não é necessária a anuência. Basta que o empregador convoque e dê o prazo mínimo de 15 dias para que faça essa adequação. Outro aspecto importante e que a legislação trouxe é a questão do comparecimento desse trabalhador na sede da empresa. E por que essa previsão? Porque esse é um ponto fundamental nas discussões de enquadramento do trabalhador e que exerce atividade externa. Em muitas ações trabalhistas se perde o enquadramento na atividade externa, justamente porque o empregado comparece na empresa. O que o legislador fez? Está previsto expressamente que o comparecimento do empregado em regime de teletrabalho nas dependências da empresa não invalidam o regime. Tá. Só mais um detalhe. Esse empregado, esse regime de trabalho ele passa, então, a constar do artigo 62. Nós temos hoje duas possibilidades para não pagamento de horas extras, que é o empregado detentor de cargo de confiança e o empregado que exerce atividade externa. O teletrabalho passa a ser o inciso 3º do artigo 62, ou seja, é a terceira possibilidade de enquadramento legal de não pagamento de horas extras, ou seja, o empregado não tem direito ao recebimento de horas extras. Mas, se por acaso eu tenho uma norma interna lá na empresa de que ele tem que entrar no sistema da empresa, da casa dele, sempre às 8h30, e eu fico monitorando esse acesso dele ao meu banco de dados até determinado horário. Isso pode descaracterizar essa... Essa discussão certamente será travada nos tribunais. A legislação ela não traz esse detalhamento, né? A possibilidade ou impossibilidade de controle de horário é requisito legal para enquadramento na atividade externa. No que diz respeito ao teletrabalho, a legislação não traz nenhum tipo de tratamento em relação à possibilidade ou impossibilidade de controle de horário para os empregados que exercem atividade em regime de teletrabalho, mas é evidente que se o empregador exercer, normatizar e deixar bem claro a necessidade de estar vinculado aos sistemas da empresa por período superior a 8 horas diárias, me parece evidente que essa discussão será muito fragilizada nos tribunais. E eu até complemento, mesmo que não seja por um horário que extrapole, o simples controle de horário de um trabalhador no regime de teletrabalho, no meu modo de ver, vai descaracterizar essa exclusão do capítulo do controle horário e se gerará, obviamente, pagamento de horas extras. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Exatamente, até porque no artigo 62, quando ele fala do regime, o empregado detentor de cargo de confiança, ele também não fala expressamente nada sobre controle de horário, mas nós sabemos que, uma vez demonstrado em ação trabalhista que o empregado detentor de cargo de confiança possui controle de horário, ele passa, sim, a ter direito a horas extras. Deixa eu passar para a doutora Mariana, vamos falar de mulher e vamos falar com uma mulher, então. Tá certo. Como é que essa questão do tão falado intervalo de 15 minutos da mulher para prestar horas extras continua? Mudou alguma coisa? Bom, hoje,
O artigo 384 da CLT estabelece que, quando uma mulher trabalhar em horário extraordinário, antes de trabalhar, ela terá direito a 15 minutos de intervalo. O que acontece? A gente tem observado que as decisões, algumas decisões, é que somente será devido esse adicional se a empregada trabalhar mais de 1 hora. Mas esse entendimento não tem se prevalecido, porque não tem na nossa legislação qualquer limitador. Então, trabalhando em horário extraordinário, é devido o adicional. Mas esse intervalo do artigo 384, ele foi revogado pela reforma trabalhista. Mas lembro que esse também é daqueles que está na mira ali da medida provisória. É um absurdo, né? Na prática, desculpem, mas eu não consigo... Eu vejo diferença quanto ao trabalho da mulher, quanto à saúde da mulher, entre homem e mulheres. Mas esses 15 minutos, antes das horas extras, me desculpe, pode ter algum técnico aqui na área que vai me dizer, não, o organismo da mulher é diferente, tem que parar os 15 minutos, mas eu acho que é um castigo para a mulher hoje, parar 15 minutos, trabalha meia hora, tem que sair mais 15 minutos, perde o horário do ônibus, entra no pico e chega 1h30 em casa, mais tarde do que chegaria se não tivesse gozado aqueles 15 minutos. Então, me parece que é completamente incompatível com a forma de trabalho de hoje, não pode ser mantido, mas segue em discussão. Aproveitar que a doutora Mariana está com o microfone, me fala um pouco aí sobre horas de deslocamento, o que mudou com a nova lei. Bom, hoje em dia, horas de deslocamento é considerado como tempo de trabalho. O que acontece? São as horas em itinerary, horas de itinerário. Então, quando a empresa estiver localizada em um local de difícil acesso, que não tenha transporte coletivo e que forneça para seus empregados o transporte coletivo, essas horas são consideradas como tempo de serviço. Não interessa se o empregado ele está localizado, está morando num local que não tenha prestação de serviço. O que vale é a empresa não ter serviço de transporte. E esse tempo é considerado na jornada de trabalho. Então, se o empregado trabalha 7 horas e leva 15 minutos para ir para o trabalho e para voltar, não é devido a horas extras, porque está dentro da jornada normal de trabalho. Hoje, com a reforma trabalhista, isso tudo mudou. Porque se o empregado ir a pé, ir de carro, ou com o próprio transporte da empresa, não será mais considerado como tempo à disposição. Essas horas in itinere dos maiores absurdos, que foi uma construção jurisprudencial e depois se transformou em lei, e nem as convenções coletivas que afastavam as horas in itinere eram reconhecidas. Ou seja, eu vou para um lugar ermo, num distrito de um município, coloco uma indústria, um depósito para movimentar aquilo, garanto o transporte pelos meus empregados para esse local e a jurisprudência e depois a lei me castigam dizendo que todo esse período de deslocamento deve ser entendido como horas extras. Então, se volta ao que é lógico, ao que é razoável e se garante que essas horas de deslocamento não são tempo à disposição. Ainda falando sobre tempo à disposição, doutora Mariana, e hoje a gente sabe que nas reclamações trabalhistas são cada vez mais comuns pedidos de horas extras, a catraca da empresa, eu passo em tal horário e só vou chegar no meu posto 20 minutos depois e bater horas, então aquele percurso entre a catraca e o meu posto tem que ser entendido como horas extras, eu fico dentro da empresa para me abrigar da chuva, eu não tenho onde fazer a refeição, eu faço uma refeição rápida e permaneço na empresa para não pegar chuva na rua, ou por questão de segurança, se eu estiver lá fora posso ser assaltado, eu quero ler um livro, quero estudar e fico na empresa, e cada vez mais nós temos ações judiciais em que o empregado pede essas horas como extras e como ele está dentro do ambiente, a empresa tem dificuldade de prova e acaba sendo condenada. Muda alguma coisa? Mudou bastante.
Porque, que nem tu estava falando, Flávio, porque hoje, assim, ó, se está um empregado dentro da empresa, mesmo que não esteja trabalhando, né, ele pode estar dormindo, ele pode estar tomando café, ele pode estar estudando, ou ele pode estar esperando uma carona. Ele estando na empresa é considerado como tempo à disposição, porque a qualquer momento ele pode ser chamado, então é considerado como tempo de trabalho. Então, hoje mudou. Com a reforma trabalhista, eles estão querendo que é o seguinte: se o empregado, por questões climáticas, por questões de segurança, hoje em dia, assim, ó, um porteiro noturno, ele tem direito a 1 hora de intervalo. Eu não quero sair, eu tenho medo de sair à noite, não quero ficar no meu posto de trabalho, né? Por questões de segurança, porque está chovendo. Eu vou ter que pagar por comodidade do empregado. Se ele, por comodidade dele, ficar na empresa, não é mais devido. Se ele agora que ele quiser ficar no trabalho, estudando ou praticando a religião, lazer, tudo isso não é mais considerado como tempo à disposição. E até, inclusive, quando o empregado usa o uniforme, e se a empresa permitir que o empregado venha de casa uniformizado e possa voltar para casa uniformizado, também essa colocação de uniforme não é mais considerado como tempo à disposição. Porque hoje em dia os empregados assim, eu tenho que colocar o uniforme, eu tenho que tirar o uniforme, então os juízes têm dado 10 minutos de horas em virtude do empregado colocar, às vezes, um simples colete. Então, se eu não obrigo esse empregado a vir de casa uniformizado, não é devido a essas horas. Mas é interessante que se coloque até no contrato de trabalho que a empresa não obrigue, né, que possa ele trabalhar, vir de casa uniformizado. Esse ponto é bem interessante. Existem algumas empresas que proíbem a circulação do empregado com o uniforme. Consequentemente, ele tem que fazer essa troca de vestimenta na empresa. Nesses casos, a lei não está afastando o tempo à disposição. Agora, se a empresa não proíbe, em outras palavras, se ela permite que ele saia de casa já com o uniforme da empresa para vir trabalhar, aí, nesses casos, então, se for uma opção dele vir com a sua vestimenta e só trocar na empresa, que isso não é tempo à disposição e não é pago como hora extra. Falamos sobre esse bloco da jornada de trabalho, vocês viram que ele é bastante extenso, a maior parte das alterações que ocorreram dizem respeito realmente à jornada de trabalho. Agora nós vamos falar um pouco sobre remuneração, né? A CLT estabelece, né, essa dificuldade que a gente tem da temporal, né? Mas a CLT estabelece que os abonos integram os salários, certo? Estabelece também que diárias de viagem superiores a 50% integram o salário e que prêmios integram o salário. A nova lei muda isso. As diárias de viagem, mesmo que superiores a 50%, deixam de integrar salário. Os abonos também não integram salário. E os prêmios não integram salário desde que ligados à meritocracia. Então, não vá se entender agora que eu posso simplesmente pagar para todos os meus empregados o piso da categoria e o resto é tudo prêmio. O que eu pagava com comissão, agora não é mais comissão, é tudo prêmio. Não é isso que a lei diz. Prêmio está ligado a mérito, a atuação, a resultado diferenciado de um ou mais trabalhadores ou de grupo de trabalhadores. Eu posso estabelecer, isso é comum aí em algumas empresas, que um tipo de um concurso em que naquele mês os 2 vendedores que forem melhores dentro do grupo de vendedores vão receber um prêmio. Esse prêmio não tem natureza salarial. Expressamente estabelecido em lei. E se eu tenho várias filiais, eu posso estabelecer que
todos os empregados de determinada filial naquele mês, da filial que for a mais performar melhor, que todos aqueles empregados vão receber um prêmio, e esse prêmio não tem natureza salarial. Então, é uma das mudanças que vai valorizar a meritocracia. A nossa CLT, ela não enxerga mérito, ela enxerga função e salário. A partir de agora, há uma mudança valorizando mérito. E esse caso dos prêmios é emblemático. A questão da... A lei tem hoje uma regra também que afasta a meritocracia, ou tem uma previsão de mérito, né, doutor Luiz Fernando, que é a questão do trabalho de igual valor, tem que ter o mesmo salário. O trabalho de igual valor fala em mesma capacidade técnica. Perfeição técnica. Como é visto isso hoje pelos tribunais, essa perfeição técnica, seria a meritocracia, e o que muda nisso? A prova da perfeição técnica, eu acho que é a prova mais difícil a ser feita num processo. Tu conseguir demonstrar que um empregado faz exatamente a mesma coisa que o outro, mas com mais perfeição técnica, é uma prova que, sinceramente, eu nunca vi vingar, ou nunca vi ser produzida objetivamente. Eu vou contar uma história que deve ter, desculpe pela idade, né, mas deve ter mais de 30 anos. Na época, eu era advogado do Jockey Club do Rio Grande do Sul, né? E hoje é tudo automático, joga numa... O Milano está me olhando porque ele era dessa época, que a pedra baixava, né, Milano? Tinha uma pedra no meio da bacia que tinha as primeiras pules. Aí os cavalos faziam o passeio e voltavam porque eu tinha que baixar aquela pedra e contar todas as apostas feitas. E um sistema lá é o de acumuladas. E eu tinha 2 empregados que faziam acumuladas. Só que a acumulada tinha um cálculo matemático, tinha que fazer o fechamento da acumulada. E aí nós pedimos uma perícia. E se submeteu esses 2 trabalhadores a fechar acumuladas hipotéticas lá para ver a perfeição técnica. Um fechou 20 e o outro fechou 3 no mesmo período. É o único caso que eu me lembro de eu ter conseguido mostrar meus a perfeição técnica. Meus parabéns. Mas não repite, faz 30 anos essa história. Mas Desculpa, às vezes não tem o que dizer que realmente é devido a diferenças de salário por equiparação salarial. A gente diz que ele não tem a mesma perfeição técnica. É, às vezes, o que a gente consegue defender. O próprio conceito de perfeição técnica é muito subjetivo, né? A produtividade, por si só, não significa que tenha a mesma perfeição técnica, mas, enfim, a nova legislação, ela vem também no ponto da equiparação salarial a prestigiar a meritocracia, especialmente quando ela traz alteração no que diz respeito à amplitude territorial da abrangência da exigência de isonomia salarial. Nós tínhamos ou temos, na regra atual, a necessidade de que os empregados que exerçam a mesma função, a mesma atividade, com a mesma perfeição técnica, na mesma localidade, tenham receber salário idêntico. O que a nova lei traz como novidade? Substitui localidade por estabelecimento. E aí entra a questão da meritocracia, porque nós podemos ter uma rede de lojas. Vamos fazer um trabalho, um exercício de imaginação. Uma loja no Shopping Iguatemi. Gerente dessa loja no Shopping Iguatemi. Ele tem, vamos lá, 200 empregados, um orçamento de alguns milhões para administrar, um estoque com uma quantidade gigantesca de peças, gerente de loja em Porto Alegre. E nós temos... Essa mesma rede tem uma loja de bairro, pequena, minúscula, com menos de 10 empregados, não precisa nem ter cartão ponto. Esse empregado é gerente de loja no mesmo município que o gerente de loja do shopping, da loja de shopping muito maior. É evidente que
a exigência em termos de qualificação técnica, de responsabilidade de um gerente que administra milhares de reais, diversas pessoas e com estoque volumoso, é muito maior do que em relação a um gerente de loja. Mas, pela atual legislação, esses empregados, por exercerem a mesma função, na mesma localidade, devem receber o mesmo salário. Isso faz exatamente o contrário do que a lei quer prestigiar. A meritocracia, porque eu não consigo alcançar a esse gerente de shopping center uma remuneração compatível, porque senão eu tenho que trazer de arrasto o gerente da loja de rua. A lei, ao estabelecer que agora a exigência de salário igual é apenas para o estabelecimento, ela afasta essa distorção. O empregado, então, que por meritocracia conseguiu alcançar a gerência de uma loja de shopping center, pode sim ter uma remuneração compatível com a sua responsabilidade, sem estar atrelado à remuneração do empregado que exerce a mesma função numa loja de rua. Outra alteração advinda com a legislação é a questão do tempo de trabalho na mesma função ou para o empregador. Nós temos uma previsão atualmente na CLT que fala em 2 anos. E uma súmula do TST que esclarece. A diferença não superior a 2 anos é na função e não na empresa. Então, hoje, a regra que vale é, se tiver diferença superior a 2 anos na função, não é devida à isonomia salarial. A reforma trabalhista vem disso. Temos que ter agora, observar 2 requisitos. Continuam os 2 anos na função, mas tem que ter também diferença não superior a 4 anos para o mesmo empregador. Ou seja, restringe também o campo de abrangência da isonomia salarial. Tá? A regra que afastava a equiparação salarial para as empresas que estavam organizadas em plano de cargos e salários, ela permanece. O que altera é a exigência de homologação desse plano de cargos e salários no Ministério do Trabalho. Hoje, para ter um plano de cargos e salários, a empresa tem que, formalmente, como manda o figurino, temos que ter um plano de salários com critérios de antiguidade e merecimento. E esse plano tem que ser depositado no Ministério do Trabalho, homologado no Ministério do Trabalho. Com a nova legislação, não é mais necessário que se tenha esses 2 requisitos. Pode ter só um merecimento. Eu posso estabelecer um plano de cargos sem antiguidade, só um merecimento. Ou seja, mais uma vez o legislador demonstra que prestigia a meritocracia. E foi mais além. Estabelece que pode ser um plano de cargos e salários, pode ser a gente até fala, uma planilha salarial com a determinação de salários para determinadas funções, sem muita formalidade, não precisa ser homologado no Ministério do Trabalho, pode ser um documento interno ou da própria empresa, ou pode ser uma previsão em norma coletiva. O importante é que a lei determina que, havendo organização em plano de cargos de salário ou em planilhas salariais, não se aplica a regra da equiparação salarial. Nós temos também uma previsão importante, que é uma novidade advinda com a legislação, que, ao mesmo tempo em que ela mitiga um pouco a necessidade de isonomia salarial, porque ela prestigia a meritocracia, ao mesmo tempo ela protege o empregado do empregador que exerce a sua gestão de forma discriminatória, do ponto de vista salarial. Então, hoje, se nós tivermos uma situação onde ficar demonstrado que houve discriminação salarial por etnia, por sexo, por qualquer motivo, houve discriminação salarial entre 2 empregados, além das diferenças salariais decorrentes da equiparação salarial,
e essa empresa vai ter que pagar uma multa no valor de 50% do valor do teto do benefício do INSS, que hoje é R$ 5.500. Então, 50% desse valor vai ser pago a título de multa por discriminação salarial, uma multa objetiva fixada em lei. Bom, obrigado. Vamos passar para o bloco aspectos gerais, e agora a gente vai ter que dar uma corrida, né? Tem mais uns 25 minutos só, até as 10h30 que nós vamos. Então, vamos falar primeiro sobre o parcelamento de férias, né? Como é que funciona hoje parcelamento de férias? A lei tem como regra que as férias são gozadas em um único período de 30 dias. Excepcionalmente, eu posso, por interesse do empregado, eu posso parcelar. Mas quem tem menos de 18 ou mais de 50, em hipótese alguma, pode parcelar. A nossa turma, presidente Ibrahim, né, que passou já dos 50, nós não podemos, estamos proibidos de querer gozar férias parceladamente, então não podemos, na vida de hoje, que tem que compatibilizar férias com férias escolares de filhos, ou de netos, né? E férias da mulher, quem tem mais de 50 anos está proibido, porque tem que proteger a saúde, e a gente não sabe escolher o que é melhor para nós, que já fizemos essa curva do tempo aí. Isso muda significativamente, certo? Pela nova lei, eu posso ter, as férias poderão ser parceladas em até 3 vezes, desde que um desses períodos não seja inferior a 15 dias e os outros não sejam inferiores a 5 dias. Então, eu posso parcelar férias, e isso independe de contratação coletiva, é contratação individual de empregado e empregador. Eu quero deixar bem claro para os senhores que há uma leitura equivocada dessa questão das férias. Tem-se dito que, se o empregado quiser, ele parcela as suas férias. O impulso não é do empregado. Quem define a época de férias é o empregador. Então, se o empregado chegar para mim assim e dizer, olha, eu quero tirar férias parceladas, vão ser 15 dias em tal data, 10 dias em tal data, 5 dias em tal data. Obviamente, o empregador não está obrigado a aceitar essa proposição do empregado, porque quem define a época de férias é o empregador. Certo? Então, não é um direito do empregado o parcelamento de férias. Ele pode ter as suas férias parceladas, por proposta da empresa ou por proposta dele. Depende de concertação, de contratação, de ajuste entre a empresa e o empregado. Certo? O que a lei faz agora é permitir esse tipo de situação que antes era vedada ou só admitida excepcionalmente. Então, essa é a mudança. Uma outra mudança que existe é quanto ao início das férias. Quanto ao início das férias. As férias não podem iniciar em véspera de feriado ou dia de repouso. E elas têm que ser 2 dias antes, me ajudem, 2 dias antes de... Não pode iniciar 2 dias antes de feriado. Não, então não pode ser em dia de repouso, não pode iniciar em dia de repouso ou 2 dias antes de feriado. Desculpe, então tá aí. Então ela não pode iniciar 2 dias antes de feriados, até 2 dias antes de feriado, ou em dia de repouso. Aqui tem uma discussão sobre o sábado não trabalhado, que não é dia de repouso, mas é dia não trabalhado pessoal administrativo. Faz o regime de compensação horária, sábado e domingo ele não trabalha. O sábado não é dia de repouso, mas é um dia de trabalho que não tem a prestação de serviço. A leitura que eu faço já é mais extensiva, me parece que no dia de sábado também não pode iniciar o período de férias. Tem toda aí uma questão muito complicada no que diz respeito a empregados com faltas. Empregados com faltas lá têm direito a 18 dias de férias. Ele pode parcelar suas férias, vamos dizer que tenha direito de 20 dias de férias, 19 dias de férias, ele pode parcelar, não pode ser inferior a 15.
E aí eu vou ter menos de 5 no outro braço. E aí, pode ou não dá? Acho que não dá. Tem várias situações que isso vai acontecer, mas como o impulso é do empregador, não vamos entrar nessa discussão e ninguém vai dar férias parceladas para entrar numa discussão se foi observado o mínimo de 15 dias ou o mínimo de 5 dias. Aí não, esses que não têm férias integrais ou número que não se parcelem as férias. Eu vou correr um pouco mais. A Mariana falou sobre os uniformes e a troca de uniformes e tempo à disposição. Uma criação jurisprudencial, isso não está na lei, mas mais moderna, tem sido no sentido de que aquela empresa que fornece o uniforme para o seu empregado, eu coloco lá o logo da minha empresa. Isso é comum. Em alguns casos, eu coloco também o logo dos meus parceiros, dos meus fornecedores. Começaram a aparecer reclamações trabalhistas e que o empregado entendia que, como ele botou o logo da empresa ou dos fornecedores, ele estava fazendo propaganda desse povo. E que ele tem direito de imagem, né? Estava usando a sua imagem. Vocês estão rindo, mas a Justiça do Trabalho está indenizando o empregado porque ele fez propaganda da empresa no uniforme. E aí isso é típico de ativismo judicial, é típico de juiz justiceiro, de Robin Hood de saia, que acaba criando esse tipo de indenização. Agora vem a lei e diz exatamente ao contrário do que a Justiça vinha decidindo, dizendo expressamente que não tem direito à indenização, à simples utilização de logomarca nos uniformes. E também tem mais. A gente dá uniforme lá, a empresa dá uniforme para o empregado, para que tenha uma vestimenta uniforme, mas também para que ele não gaste, né, a sua vestimenta no trabalho, né, não suje a sua vestimenta no trabalho. Mas como a gente dá o uniforme e o empregado tem que lavar o uniforme, né, porque eu dou 2 uniformes, tem que dar uma lavadinha naquele uniforme para vir trabalhar, começaram também a aparecer reclamações trabalhistas dizendo que tinha que ser indenizado o empregado por lavar o seu uniforme em casa. Né? Nada contra as lavanderias. Nada contra as lavanderias. Lavar o seu uniforme em casa. E aí pediram, então, indenização do sabão, não sei, das horas que passaram à disposição, e também, por incrível que pareça, a Justiça do Trabalho vem concedendo a indenização pela higienização do uniforme. Como se ele não tivesse que lavar a sua roupa se tivesse trabalhado sem uniforme, né? Mas, outro absurdo, mas vem agora a resposta da lei a essas decisões, dizendo que não cabe indenização pela higienização dos uniformes. Pedi bem breve, doutora Mariana, sobre trabalho de gestante e lactante, porque esse é um dos que talvez também mude pela medida provisória. Vocês viram que tudo que é mulher é comigo, né? Isso é porque eu recebi uma advertência da nossa líder aqui, que está me olhando, já a doutora Isabel Inel, né, que faz parte da coordenação dessa área trabalhista, que ela disse que tem que valorizar e colocar mais mulheres nos nossos congressos. Por isso, né, eu sou muito respeitador, sei, né, quando eu tenho que seguir ordem de cacique, né? E aí, então, tudo que é de mulher, está com uma mulher aqui e vamos valorizar. Bom, então vamos falar sobre trabalho de gestante e lactante. Hoje, a gestante, tanto a gestante como a lactante, elas não podem trabalhar em local insalubre. Se elas trabalharem em local salubre, não vão ter mais direito ao adicional de insalubridade, porque elas estão afastadas do risco. Isso é o nosso entendimento atual. Com a reforma trabalhista, isso mudou bastante, e isso até é um assunto bem polêmico. O que está mudando? Para a empregada gestante, se trabalhar em local insalubre em grau máximo, ela não pode trabalhar. Ela tem que ficar afastada de local insalubre em grau máximo. Nos locais, nas atividades de insalubridade em grau mínimo e médio, as gestantes só deixarão de trabalhar
se, porventura, elas apresentarem um atestado médico de sua confiança. Então, a empregada que tem que chegar e dizer assim, não, eu não posso trabalhar em local insalubre, em grau médio e mínimo. Então, ela vai providenciar um atestado. As empregadas lactantes, em qualquer grau, elas terão que apresentar um atestado médico dizendo que elas não podem trabalhar em local. Então, há uma diferenciação para as empregadas gestantes e para as empregadas lactantes na reforma trabalhista, o que não existia atualmente. As empregadas que terão que ser deslocadas para o trabalho salubre, se não tiver este local na empresa, não tem como colocar ela numa atividade salubre. Ela será considerado como uma gravidez de risco. E elas receberão salário maternidade durante todo o período da gestação. E isso, a empresa pode buscar esse valor na Previdência. Então, é bastante contraditório, porque se a empregada não apresentar um atestado médico, não for atrás de um atestado médico, durante a gravidez e até durante a lactação, elas estarão expostas a agentes de risco. Então, isso foi bastante polêmico, essa alteração na legislação. Então vamos lá. O que muda e como é que vai funcionar, como disse a doutora Mariana? A questão da insalubridade em grau máximo, então, em hipótese alguma, a gestante pode trabalhar em insalubridade em grau máximo. Ela vai ter que ser deslocada para um ambiente que não tem essas condições. E a novidade que se tem é que o pagamento do adicional permanece, mas a empresa se ressarce desse pagamento da Previdência. Ou seja, a viúva é que vai pagar essa conta também. E no caso do atestado, um atestado de confiança que autorize o trabalho em atividades de insalubridade em grau médio ou mínimo. Então, tem que ter um atestado que autorize e aí vai trabalhar nessas condições mesmo sendo gestante. E se eu não conseguir fazer a adaptação dessa empregada a um local salubre, como disse a doutora Mariana, é gravidez de risco, ela é afastada e a empresa paga e se ressarce da Previdência como se tivesse um afastamento. Mas esse é outro ponto que parece que vai ser alterado na medida provisória, restringindo o trabalho. Então, essa questão do atestado que permite trabalhar em atividade de grau médio e mínimo provavelmente caia. Outra novidade que está prevista aí é a arbitragem para a solução dos conflitos, né? Estabelece que para determinados empregados, e aí são empregados em que se entende que está afastada aí por suficiência, são aqueles que têm como salário valor equivalente a 2 tetos da Previdência, aproximadamente 11 mil, esses empregados podem estabelecer com o empregador uma cláusula compromissória de arbitragem, estabelecendo, então, que eventual conflito da relação de trabalho não se resolva na Justiça do Trabalho, mas através de arbitragem de uma forma que a gente chama pacífica de solução do conflito e também privada, né? E se pergunta, isso é só para os novos contratos ou também vale para os atuais? Eu entendo que há a possibilidade, sim, de alteração dos contratos atuais para eleger a arbitragem como forma de solução dos conflitos para esse tipo de empregado que recebe mais de 11 mil reais, que, segundo os autores da proposta, representa 2,5% dos empregados ativos do país e que não teriam a necessidade de toda a proteção da legislação trabalhista e nem o acionamento do sistema de intervenção estatal de solução de conflitos. Esse tipo de empregado também, ele pode, talvez seja abordado mais adiante pelo doutor Antônio na parte coletiva, mas eu já adianto que esses empregados da mesma faixa salarial e que tenham formação universitária, eles poderão contratar diretamente com o seu empregador, inclusive de forma diversa do que está previsto em lei. Ou seja, o contratado
prevalece sobre o legislado no caso de empregados com diploma universitário e que recebam mais do que R$11 mil, ou aproximadamente R$11 mil. Então, aquela mesma regra de que a convenção coletiva pode prevalecer em relação à lei, e aí tem as mesmas restrições que existem para a convenção coletiva, se aplica a esse tipo de trabalhador, a esse tipo de empregado. E também a contratação pode ser estabelecida de forma diferente da convenção coletiva. Vamos imaginar que a convenção coletiva estabeleça um quinquênio de 3%. Né? Ele pode estabelecer diretamente com o seu empregador que ele não tem quinquênio. É uma cláusula categorial, mas ele estabelece com o empregador que não se aplica para ele, ou se tiver um aumento real para toda a categoria, ele pode acertar diretamente com o empregador que não vale o aumento real para ele. Então, é a relativização da hipossuficiência. Esses empregados que são diferentes, têm título universitário, têm capacidade intelectual diferenciada e uma faixa salarial superior, podem contratar diversamente do estabelecido, inclusive em lei na convenção coletiva. Vou falar agora sobre rescisão e quitação. Quais são as principais alterações que impactam os contratos de trabalho? A primeira delas é uma previsão de quitação anual, certo? Seja o contrato ativo ou, mesmo no caso de trabalhador que já teve o seu contrato rescindido, pode-se estabelecer uma quitação anual da relação de trabalho. Essa quitação anual não pode ser genérica, né? Quita-se todos os direitos havidos durante a contratação ou todas as parcelas decorrentes do contratado, não. Ela tem que ser específica, mas pode ser horas extras, férias, 13º, e se estabelece que todas essas parcelas foram pagas, todos os direitos foram observados, ou eventualmente um não foi observado e naquele ato está sendo feita a indenização, e se leva ao sindicato, e com a assistência do sindicato se firma esse termo de quitação anual das relações de trabalho. Isso é uma enorme inovação. Em tese, tem eficácia liberatória plena, né? Ou seja, aquelas parcelas não poderão ser mais reclamadas pelo empregado, seria fator de total segurança jurídica, mas é certo que nós temos dois funis aí. O primeiro deles é a recusa de assistência pelo sindicato. Qual é a consequência disso? Se não tem assistência, não tem como fazer a quitação, ou a mera oposição não justificada do sindicato não impede essa quitação. É matéria para muita discussão. E o segundo funil, mesmo que com assistência do sindicato, pode o empregado via demandar a respeito daquelas parcelas e dizer que tem um vício de consentimento no seu acordo, mesmo assistido pelo sindicato, que teria sido forçado pela empresa. Se funcionar, vai ser uma maravilha, vai ser segurança jurídica para os empregadores, mas isso nós vamos saber só com o tempo, né? Qual vai ser o comportamento dessa quitação anual. O prazo para pagamento das verbas rescisórias, hoje nós temos um prazo diferenciado, no caso de aviso prévio trabalhado, contrato por prazo determinado e aviso prévio indenizado. Agora se unifica que o prazo sempre para o pagamento das rescisórias é de 10 dias. Uma outra novidade é a rescisão por acordo, que eu vou tocar tudo agora. A rescisão por acordo, que hoje não há uma possibilidade de empregado e empregador ajustarem o fim da sua relação. Ou ela é de iniciativa do empregador, ou ela é de iniciativa do empregado, e que gera aí, como você sabe, uma série de fraudes. É o empregador que dá o aviso prévio ao empregado, porque ele quer sair, o valor da indenização depois que sai lá do sindicato é devolvido para a empresa, a multa dos 40% é devolvida para a empresa, mas o empregado, com essa movimentação, consegue sacar o fundo de garantia e recebe o seguro-desemprego. Não estou falando nenhum absurdo aqui, todo mundo sabe que no mundo real isso acontece. Para atacar esse tipo de situação,
se prevê uma possibilidade de rescisão por acordo entre as partes que não ativam todos os mecanismos obstativos da demissão por iniciativa do empregador. Então, nessa modalidade, o aviso prévio vai ser pago pela metade, né? A multa dos 40% do fundo de garantia também paga pela metade e as outras parcelas pagas integralmente. Esse tipo de rescisão não permite o saque do seguro-desemprego e o fundo de garantia, eu não tenho bem certeza, mas eu acho que é 80%. É 80% do fundo de garantia que pode ser sacado, mas é uma novidade a rescisão por acordo. Assistência às homologações, né? Hoje está na lei que empregado com mais de 1 ano tem que obrigatoriamente ter a sua rescisão assistida ou pelo Sindicato dos Empregados, ou pelo Ministério, promotor público, juiz de paz, mas alguém tem que assistir à rescisão contratual. E os senhores sabem que o recibo de termo de rescisão, ele tão somente permite que o empregador depois garanta o respeito ao que ele pagou. E só isso, não quita nada, não vale para nada, é um papelzinho sujo lá, que ainda uma demora nos sindicatos de fila para liberar os formulários para o seguro-desemprego e para o fundo de garantia, porque há necessidade dessa assistência. Do ponto de vista do empregador, ele não serve para nada, né? Ou serve, talvez, para que um advogado do Sindicato dos Empregados pesque peixe no balde, né? Porque se ele tem lá a homologação da rescisão, vai na salinha do lado lá e ele pesca e entra com a reclamação trabalhista. Essa é uma visão empresarial do que serve a homologação. Já os sindicatos têm uma visão diametralmente oposta, dizem que no momento da assistência vê uma série de equívocos na rescisão, que são solicitadas correções ao empregador que acabam sendo feitas e se inibe uma série de ações judiciais. E também muita fraude, ou seja, de rescisão simulada e não daquele termo que eu falei, de empregador que vai lá e pega, quando sai do sindicato, os valores que o sindicato consegue apurar quanto a isso. E eu tive agora uma leitura de empresário, que eu não tinha, recentemente, nesses vários encontros que a gente tem participado, dizendo que ele vê com preocupação o fim da assistência às homologações, porque ele acha que o empregado tem um sentimento de segurança quando há assistência pelo sindicato. E que agora, e a mudança é essa, não precisa mais homologar as rescisões nos sindicatos, que pode sair com um sentimento, acho que ele passou para trás, e isso motive novas ações trabalhistas. Eu não concordo, mas registro, acho que é de pensar. Mas o que realmente muda é isso. A partir de 11 de novembro, eu não preciso mais entrar naquela romaria, né, naquela gincana de proceder à homologação perante o sindicato e com a sua assistência. Lembro aos senhores que existem algumas convenções coletivas que repetem a lei e outras que estabelecem que mesmo empregados com menos de 12 meses têm que ter a sua rescisão assistida pelo sindicato. Vale essa convenção coletiva. Então, se tiver na convenção coletiva, essa tem que ser observada. E passou a ser a principal reivindicação dos sindicatos, eu acho que eu posso falar em principal, que se mantenha a obrigação de assistência. Então, quem está em processo de negociação coletiva ou vai entrar em negociação coletiva, esteja certo que essa vai ser uma reivindicação do sindicato, a manutenção da assistência às rescisões contratuais. Ontem eu fiz a negociação da Corsan, e se acertou no acordo que o sindicato continuará fazendo a assistência dos empregados filiados, dos empregados associados, que lá no caso da Corsan é mais de 60% filiado ao Sindiágua. Mas essa, então, é uma matéria que vai fazer parte das negociações. Demissões coletivas é uma criação jurisprudencial, a necessidade de negociação com o sindicato para que se faça as demissões coletivas, cai também. A lei agora diz exatamente o contrário, não precisa da negociação ou de eventual autorização do sindicato. Terceirização e trabalho autônomo, a questão da terceirização rapidamente, porque vocês já tiveram certamente vários fóruns discutindo especificamente a questão da terceirização. A lei é expressa, permitindo a terceirização, inclusive da atividade principal
da empresa, afastando aquela discussão de atividade fim e atividade meio. No comércio, eu posso, sim, pela nova lei, contratar uma empresa especializada em frente de caixa e caixa. Posso contratar e essa empresa vai prestar esse serviço nas minhas próprias dependências. Né? O vínculo de emprego não se dá entre o prestador de serviço e o sócio com a empresa, mesmo que seja a atividade principal. E quando o serviço é feito nas dependências da tomadora, tem algumas garantias que são previstas para os empregados. Garantias como acesso a refeitório, serviço ambulatorial e tem algumas outras obrigações aí que podem ser assumidas por negociação. E uma novidade da lei é o que procura fazer uma barreira à pejotização. Né? O empregado demitido pela contratante, ele só poderá prestar serviço como empregado da prestadora depois de 18 meses. E também essa mesma regra de 18 meses existe para um ex-empregado que monte a sua empresa e que passe a prestar serviço como terceirizado. Então, como sócio de uma ex-empregado, sócio de uma empresa prestadora, só vai poder prestar serviço depois de 18 meses, com exceção daquele que se aposenta. Mas eu quero deixar bem claro para os senhores que não há mágica nisso. Se tiverem na relação presentes os requisitos da pessoalidade, da dependência econômica e da habitualidade, né, vai estar caracterizada a relação de emprego. Então, não vai se pensar que eu vou pegar um gerente de loja, vou transformar nele numa PJ e a justiça não vai reconhecer a relação como de emprego. Mesmo que passe 18 meses, ou que eu pegue o gerente de uma outra loja e a gente faça uma relação triangular para fugir disso, se tiverem presentes os requisitos da relação de emprego, mesmo que se diga expressamente que não tem o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho dizer que tem, porque é fraude à lei. O trabalho autônomo é das coisas mais esdrúxulas que eu já vi na minha vida, a definição que está na lei. A lei diz que a contratação de trabalhador autônomo, de forma contínua ou não, com ou sem exclusividade, afasta a qualidade de empregado. Eu nunca ouvi falar, e acho que ninguém vai conseguir apresentar uma situação de empregado de autônomo, exclusivo e contínuo que não seja empregado. Obviamente que ele é empregado. Então, mesmo que a lei fale essa bobagem, o entendimento que vai prevalecer é de que ele é empregado e, consequentemente, vai reconhecer o vínculo de emprego, mas há um fortalecimento aqui que se pretende dar ao trabalho de autônomos verdadeiros. Tivemos que correr aí no final. Tem perguntas que foram dirigidas à mesa que nós não conseguimos responder, mas serão respondidas aos interessados. Se por acaso não tem o e-mail na pergunta, eu peço que eles falem com a recepcionista e coloquem o seu e-mail para que a gente possa responder. Muito obrigado por terem nos aturado.